Olá, gente, tudo bem? Hoje vamos para o nosso último encontro de assistência à saúde mental, no qual nós falaremos sobre o transtorno do espectro autista, né? Que é um transtorno que ainda surpreende pela diversidade de características, né? Que realmente pode apresentar vários sintomas, vários sinais distintos, né? E pelo fato de, na maioria das vezes, a criança que tem autismo ter uma aparência totalmente normal. Então, ainda é um transtorno com muito amplo, né? Tanto que é considerado um espectro, né? Justamente porque é um guarda-chuva dentre tantas características aí do transtorno, se dividido entre leve, moderado e grave. E a gente vai discutir um pouquinho, apresentar alguns sintomas e algumas questões relacionadas ao transtorno do espectro autista. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Bem, vamos lá então. Quando a gente fala do autismo, ou TEA, né? Autismo é um distúrbio do desenvolvimento humano que vem sendo estudado pela ciência há quase 6 décadas, mas sobre o qual ainda permanecem, dentro do próprio âmbito da ciência, divergências e grandes questões por responder. Então, ainda tem muitos mistérios acerca do transtorno, tem muitas dúvidas ainda em alguns aspectos, mas os estudos vêm avançando cada vez mais. O diagnóstico ele acaba sendo mais comum, né? E justamente tem uma predominância maior em homens, né? Tanto que o símbolo, né, a cor aí que representa o autismo é o azul. Então, foi descrito pela primeira vez em 1943 pelo Dr. Leo Kanner, médico austríaco, residente em Baltimore, nos Estados Unidos, em seu histórico artigo, escrito originalmente em inglês, Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo. Então, ele descreveu 11 casos, dos quais o primeiro foi o de Donald T., que chegou até ele em 1938. Então, é um médico aí precursor do tema, né? Iniciando lá em 43. O DSM, que é o Manual Diagnóstico de Saúde Mental, ele da APA, da Associação Americana, né, ele traz o termo transtorno do espectro autista, com a numeração ali 299, que o termo espectro é para mostrar que há uma variação muito grande no grau e na maneira que o autismo se manifesta em cada pessoa. Então, como eu falei, ele pode ser dividido por diferentes níveis, né? Um nível leve, moderado ou até realmente em casos mais graves, né? Então, o autismo seria 2,5 vezes mais frequente em pessoas do sexo masculino, então por isso que o símbolo dele é o azul, né? Do que em pessoas do sexo feminino. Segundo informações encontradas, a incidência seria de 2 casos em cada 1.000 nascimentos. Então, o autismo ele incide igualmente em famílias de diferentes raças, credos ou classes sociais, não se percebe uma divergência ou uma discrepância, né, em relação a essas características. É uma síndrome definida por alterações presentes desde idades muito precoces, tipicamente antes dos 3 anos de idade, e que se caracteriza sempre por desvios, qualitativos. Então, vai ter aí uma influência que é o que chama de uma tríade, né? Que são um padrão de comportamento aí restrito. Então, você geralmente vai apresentar prejuízos, né? Na comunicação, na interação social e no uso da imaginação. Então, essa tríade aí monta as principais características do TEA, né? Do transtorno do espectro autista. Então, o autismo não é uma condição de tudo ou nada, mas é visto como um contínuo que vai de grau leve ao severo, como eu coloquei. Então, quando a gente fala de comunicação, qual é a característica? Tem a dificuldade em utilizar com sentido todos os aspectos da comunicação verbal e não verbal. Então, tem uma dificuldade de expressão, de se comunicar
de uma forma clara e transparente. Aí vai também variar de acordo com o grau, com o nível do espectro. Então, tem tanto a questão de expressão, linguagem não verbal, quanto de linguagem verbal. Isso inclui, então, gestos, expressões faciais, linguagem corporal, ritmo e modulação da linguagem verbal. Muitas das crianças que apresentam ecolalia imediata ou tardia. Ecolalia imediata seria ela ouve algo e fica repetindo seguidamente aquelas palavras ditas. Ou então a ecolalia tardia, que é quando ela repete algo várias vezes, sendo que ela ouviu há horas atrás ou dias atrás, e ela começa a repetir aquilo de uma forma mais tardia. Outra questão, socialização. O que significa? Este é o ponto crucial no autismo, é o mais fácil de gerar falsas interpretações, significa a dificuldade em relacionar-se com os outros, a incapacidade de compartilhar sentimentos, gostos e emoções, e a dificuldade na discriminação entre diferentes pessoas. Então, um ponto aí da socialização é justamente a dificuldade de entender a perspectiva do outro. A gente fala muito da questão da empatia, de se colocar nesse lugar do outro. Quando a gente fala do autismo, ele tem a dificuldade de interpretação do outro lado. É como se o autista ele tivesse numa cultura extremamente diferente para ele, com um idioma diferente, com formas de compartilhar as suas experiências distintas. Então, para ele é muito estranho a forma que a gente se comunica, a forma que a gente expressa, a forma que nós interagimos com o contexto, já que ele tem uma interação muito própria. Né? Ele tem a sua forma de interação com o mundo que é diferente de pessoas que não têm o espectro. Então, até alguns autores colocam isso. Né? Imagine você num país diferente, você indo para a China, né, onde você não entende o idioma deles, você não entende a cultura, como é que você se sentiria? Né? Alguns autores até fazem essa analogia. Bem, além disso, a imaginação, dificuldade no uso da imaginação, que se caracteriza por rigidez e inflexibilidade, e se estende às várias áreas do pensamento, linguagem e comportamento da criança. Isso pode ser explicado por comportamentos obsessivos e ritualistas, né, onde tem aqueles rituais, comportamentos repetitivos. Compreensão literal, então, às vezes algumas brincadeiras, se fala brincando, né? Mas ele tem uma compreensão literal daquilo que foi falado. Falta de aceitação das mudanças, então também essa a questão do hiperestimulação. Então, às vezes aquele ambiente, por exemplo, o barulho, ou até mesmo a insegurança, ou os estímulos, de certa forma, por essa hipersensibilidade, muitas vezes ele se sente incomodado. Então, é comum você, por exemplo, ver pessoas com transtorno espectro autista, o TEA, que eles evitam lugares públicos, onde tem muito barulho, onde tem muito estímulo. Eles preferem algum lugar mais tranquilo, né? Porque eles têm uma hipersensibilidade. E daí, com isso, aceita de mudança e, em alguns casos, dificuldades em processos criativos. Tudo que eu estou trazendo aqui, gente, não são regras. Justamente por isso que é um espectro, né? Porque tem um guarda-chuva aí de possibilidades e cada diagnóstico vai ter algumas características específicas, né? Por exemplo, em termos de criatividade, a gente vai falar lá para o final de uma pessoa que tem o transtorno e ela é um cartunista muito conhecido e muito criativo. Então, isso não é uma regra, não significa que ter o transtorno vai acarretar essa característica. Então, indícios. Normalmente, o que chama a atenção dos pais, inicialmente, é que a criança é excessivamente calma e sonolenta, ou então que chora sem consolo durante prolongados períodos de tempo. Uma queixa frequente dos pais é que o bebê não gosta do colo ou rejeita o aconchego. Então, assim, o diagnóstico, como ele é um diagnóstico mais clínico, é muito difícil, você não consegue ter uma exatidez, né, uma exatidão do diagnóstico nos primeiros anos de vida. Né? Você não consegue ainda ter uma
não tem como você chegar num diagnóstico. Você começa a ter alguns indícios que pode ser um sinal, né? Mas não tem como fazer uma avaliação antes de um período, ali nos 18 meses você pode ter alguma noção, né? Mas o diagnóstico geralmente é feito mais tardio. Então, possíveis causas ainda são desconhecidas. Acredita-se que a origem do autismo esteja em anormalidades em alguma parte do cérebro ainda não definida de forma conclusiva e, provavelmente, alguma origem genética. Então, tem sempre essa questão da genética presente. Além disso, admite-se que possa ser causado por problemas relacionados a fatos ocorridos durante a gestação ou no momento do parto. Então, são algumas possibilidades, né? Nada conclusivo. Então, quando tem o autismo, a criança, né, o bebê, ele não imita, ele não aponta no sentido de compartilhar sentimentos ou sensações e não aprende a se comunicar com gestos comumente observados na maioria dos bebês. Aqui é observar na maioria dos bebês, como acenar as mãos para cumprimentar ou despedir-se. Então, aqui é na criança com 18 meses, no caso, né? Geralmente, essas crianças procuram contato ocular ou mantêm por um período de tempo muito curto. Então, geralmente, as crianças não procuram contato ocular, essa conexão, né? Então, às vezes você dá a mão para a criança, ela nem olha para você, ela tem muito seu mundo próprio, não tem a característica de interação. Então, não vai imitar o pai, a mãe, né? Os gestos que são feitos, né? Ela não tem esse interesse. O diagnóstico do autismo é feito basicamente através da avaliação do quadro clínico, então através de profissionais que têm uma experiência em lidar com o autismo, né? Psicólogos, médicos, né? Neurologistas. Não existem testes laboratoriais específicos para a detecção do autismo. Por isso, diz que o autismo não apresenta um marco biológico. Diagnóstico. Embora às vezes surjam indícios bastante fortes de autismo por volta dos 18 meses, raramente o diagnóstico é conclusivo antes dos 24 meses. Então, não se tem um diagnóstico conclusivo antes dos 2 anos. Você já pode ter fortes indícios a partir dos 18 meses, mas somente após 2 anos, que geralmente é possível ter isso, né? Mas a idade média mais frequente é superior aos 30 meses. Então, com 30 meses, geralmente consegue se diagnosticar. Isso agora, né, gente, que também o transtorno já está mais disseminado, mais conhecido. Então, o transtorno do espectro autista não é um transtorno degenerativo. Então, ao contrário de, por exemplo, o Alzheimer, que a gente falou, né, em que tem uma evolução progressiva e contínua e intensa, o autismo não. Ele não é um transtorno que vai degenerar, ou seja, que a pessoa vai apresentando quadros aí de piora. Claro que tem a ver também com os estímulos que ela recebe, com suas experiências de vida, mas não é uma doença degenerativa. Então, sendo comum que a aprendizagem e compensação continue ao longo da vida. Tem algumas questões atreladas à alimentação, nos cuidados em relação à alimentação. Então, a partir dos estudos iniciados na década de 80, alguns pesquisadores indicaram a existência de uma possível correlação entre alguns comportamentos característicos de pessoas com autismo e a presença de glúten e caseína na alimentação. Então, isso é uma informação também em relação à nutrição, aponta que tanto a caseína, né, quanto o glúten, eles podem intensificar alguns comportamentos, alguns traços, né, do autismo. Então, recomenda-se aí, claro que nesse caso é interessante ter um acompanhamento nutricional, né, para que tenha realmente uma dieta mais equilibrada, mas justamente alguns estudos apontam a questão de evitar, né, que é muito difícil, mas evitar o glúten e também, no caso aqui, principalmente o leite, né, que a caseína é muito presente no leite, tentar diminuir na dieta do
da criança ou até mesmo do adulto. Algumas técnicas também ajudam nesse processo de interação com o paciente, né? Então, uma delas é a comunicação não facilitada. Nós podemos resumi-la ao uso de um teclado de máquina de escrever ou computador, no qual uma pessoa que tem autismo transmite seus pensamentos com a ajuda do facilitador, que lhe oferece o necessário suporte físico. Uma outra forma também de interação é a integração sensorial. Muito resumidamente, é uma técnica que visa integrar as informações que chegam ao corpo da criança através de brincadeiras que envolvem movimentos, equilíbrio e sensações táteis. São utilizados toques, massagens, vibradores e alguns equipamentos como balanças, gangorras, trampolins, escorregadores, túneis, cadeiras que giram, bolas terapêuticas grandes, brinquedos, argila e outros. Então, uma questão de trabalhar a questão sensorial, né? Motora e sensorial. Uma outra forma é o computador, e a própria Associação dos Amigos Autistas de São Paulo, eles desenvolveram uma técnica que teve resultados interessantes, eles trazem, né? Consiste na utilização do computador como apoio ao aprendizado da escrita em crianças que já haviam adquirido a leitura e, por dificuldades na coordenação motora fina, né, ou por desinteresse, não conseguiam adquirir a escrita através dos métodos tradicionais de ensino. Então, atrelaram a questão do uso do computador com ferramentas como o Paint, por exemplo, né, para fazer aí uma interação no apoio ao aprendizado, principalmente pensando na escrita. E uma outra técnica é o Relation Play, que é um método que visa desenvolver o autoconhecimento da criança através da consciência de seu corpo e do espaço que o cerca, pelo ensino do movimento consciente. Então, a utilização dessa técnica possibilita uma interação muito agradável entre, nesse caso, é uma técnica que pode ser utilizada com os pais utilizarem com a criança, né? Uma forma de integração, mas não necessariamente, é uma técnica que vem da dança, né? Então, tem os pais familiares com as crianças que têm autismo, ou que nem sempre é muito fácil de se conseguir. Então, é uma técnica que visa justamente essa integração, essa proximidade, né? E essa consciência do corpo, junto nessa integração com os pais ou os familiares da criança com autismo. Bem, um exemplo bem legal, bem positivo, a gente tem aqui na Palhoça o Rodrigo Tramonte, que ele é autor do livro Humor Azul. Quem tiver interesse em pesquisar um pouco mais, ele é bem conhecido aqui na região e, na verdade, ele é conhecido até no Brasil, ele já foi até na Fátima Bernardes, enfim. E ele tem um livro que é o Humor Azul, no qual ele retrata um pouco da visão, justamente da experiência do autista nesse mundo, né? Que, na verdade, a gente tem dificuldade de entender, mas, na verdade, a gente quer que eles entendam o nosso, né? Mas ele faz justamente esse exercício através do desenho, né? Das imagens, né? que ele cria, do livro, justamente isso, para que a gente tenha empatia também pelo autista, né? Pela pessoa que tem o transtorno. Então ele traz aqui até uma charge que é bem legal, que ele coloca aqui, né? Zé, você está olhando essa flor há 20 minutos, por que você não tira os olhos dela? Daí o Zé coloca, o contrário das pessoas, ela não se sente envergonhada, nem invadida e nem foge de mim, porque eu achei ela linda. Fica aí a dica, gente. Se um autista ficar te olhando fixamente por muito tempo, ele não está te encarando. Esse pode ser o seu jeito, pode ser o jeito dele de mostrar que gostou muito de você. Então, assim, a gente leva as nossas interpretações, né? E eles têm uma interpretação muito própria. Então, ele gostou, mas a forma de demonstrar a admiração, o gostar, é diferente de muitas pessoas. Ele fica olhando. Ele pode passar ali, às vezes, horas olhando aquilo, ou horas envolvido com uma atividade. Então,
fica aí uma dica de livro, de leitura também. E quem quiser pesquisar, tem no próprio YouTube, tem bastante coisa, bastante material do Rodrigo. Tá bom, gente? Espero ter contribuído aí um pouco para a compreensão do autismo. Tudo que eu trouxe aqui, eu me baseei no DSM-5, mas eu tentei também trazer uma visão um pouco mais prática, de dia a dia. Então, eu me baseei no livro da Ana Maria Mello, que ela tem inclusive ela faz parte da AMA de São Paulo, né, que é a Associação Amigos dos Autistas, e que ela tem um guia prático aí, está na 8ª edição. Eu também procurei me referenciar aí muito no que ela traz, que é a experiência da AMA lá de São Paulo, certo? Obrigado pela atenção de vocês, e na interação a gente aprofunda um pouco mais aí o tema. Um abraço.